Commerce Connections On Air. E aqui a gente vai conversar sobre os desafios das fintechs para uma nova realidade econômica. A palavra que a gente mais escutava era o exponencial. De repente, o termo foi sendo substituído por um outro, que é o sobrevivência. E o nosso desafio hoje é entregar o produto certo, com a mensagem certa para o cliente certo. Historicamente, o mercado ele é cíclico, né? Então, eu acho que o momento que a gente está passando é um momento de recessão. Sim. Mas, historicamente, a recessão ela tem um começo, meio e fim. E as ações de marca têm que gerar negócio, né? Então, não tem esse muro separando as duas coisas. Commerce Connections On Air. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Commerce Connections On Air. E aqui a gente vai conversar sobre os desafios das fintechs para uma nova realidade econômica. Para conversar comigo, João Riva, empresário e apresentador desse podcast e videocast, estão aqui comigo Aline Velha, Head de Mídia e Performance do PicPay. Olá, Aline, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Junto com ela, o Pedro Sampaio, Head de Marketing do PicPay. Obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Muito bacana ter você aqui, Pedro. E por fim, Lucas Alvim, Executivo de Negócios da Indústria Financeira aqui do Google. Beleza, Lucas? Tudo certo, João. Tô feliz de estar aqui com vocês também. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. Tô lotado de dúvida e eu vou começar de um retrospecto rápido, tá? Nos últimos 2 anos, a gente teve um boom no segmento financeiro de outro mundo e a palavra que a gente mais escutava era o exponencial. Livros sobre exponencial, palestras sobre exponencial, tudo só se falava de exponencial. De repente, o termo foi sendo substituído por um outro, que é o sobrevivência. Conta sobre isso, Lucas. Que história é essa? Assim, João, acho que você introduziu bem, a gente precisa fazer uma retrospectiva do que aconteceu, né? Então, a gente teve ao longo dos últimos 2, 3 anos um crescimento muito grande das bases de clientes dessas fintechs, né? Desses players financeiros em geral. Isso está muito associado, claro, ao que a pandemia trouxe como impacto, né? Então, as pessoas precisavam construir outros recursos, né? Para, enfim, acessar serviços financeiros, você tem agência bancária fechada, enfim. Tem uma parte que constrói esse crescimento que está relacionado à necessidade do próprio consumidor, né? E, por outro lado, as próprias fintechs, elas se dedicaram a isso, né? Elas aceleraram suas operações de aquisição, né? Para trazer mais clientes para a base. Você acha que nesse período o consumidor perdeu um pouco do medo do digital e entrou com mais força? Não sei se é medo, talvez a palavra, mas a necessidade fez a coisa acontecer, né? Então, as pessoas precisaram empreender, as pessoas precisavam pagar contas, fazer transferências e, claro, né, à medida em que você tem todos os choques que a pandemia trouxe, né, muito negativos, por outro lado, você tem também essa aceleração de movimentos que já estavam ali um pouco presentes, né, ou bastante presentes, né? Já havia uma tendência disso acontecer e esses 2 anos, de certa forma, eu entendo que aceleraram isso, né? Mas você colocou, né, que tem uma mudança talvez de paradigma, especialmente quando a gente fala desse último ano, que está muito relacionada com essa necessidade de começar a migrar para modelos mais voltados para rentabilidade, né? Então, essas empresas, elas construíram bases gigantescas de clientes, né? Quando a gente fala aí das fintechs mais maduras, né? Mais estabelecidas. Só que o desafio agora, dado todo o contexto econômico, né, que a gente tem, ele é outro, né? O crédito está menos disponível, o dinheiro está mais caro, né? Então a gente precisa agora trazer rentabilidade, gerar caixa positivo. E aí agora o grande desafio talvez seja rentabilizar essas bases, né? Operar com esses clientes para que eles tragam receita para essas empresas como um todo, né? Então acho que tem essa transformação aí. Quando a gente fala desse mercado, ele é gigantesco. A gente está falando de 700 fintechs nos últimos 2 anos, né, que surgiram. O Nubank, ele tem aproximadamente mais, né, de 50 milhões de usuários ali. E vocês, do PicPay,
tem 65 milhões de usuários cadastrados e crescendo. O que acontece nesse meio do caminho? Como foi essa transformação do exponencial para, de repente, para a sobrevivência? Como funciona isso dentro do PicPay? Acredito que tudo começa com um processo, né? E um processo com várias fases. O primeiro momento é como você bem narrou, a gente precisava crescer e a gente utilizou diversas estratégias de negócio, de marketing, de incentivação para que esse crescimento acontecesse da melhor forma possível. E a gente chegou lá. Quando você fala que usou várias estratégias de marketing para o crescimento rápido, você pode citar uma ou duas dessas estratégias? Posso, existem várias estratégias que apoiaram esse crescimento. A alta visibilidade que o PicPay teve na mídia, com campanhas, patrocínios, ativações durante a pandemia, isso fez com que a marca ganhasse um awareness muito rápido e colocasse o PicPay na boca de todo mundo. No paralelo, a empresa também investiu em algumas estratégias de incentivação para que os usuários da plataforma que estavam experimentando o PicPay pela primeira vez trouxessem outros usuários, criando uma grande rede de experimentação e de acesso. E nisso a gente chegou nos 65 milhões, mudando também o negócio, na medida em que a gente se amadurecia junto com o mercado, e hoje entendendo qual é o nosso novo desafio, que vai muito em linha para o que o Lucas falou. Né? Um desafio de, já que eu tenho uma base de 65 milhões, como eu rentabilizo essa base? Né? Eu entendo que dentro desses 65 milhões, eles possuem perfis e segmentos muito distintos, então o produto que o segmento A necessariamente vai usar é completamente diferente do segmento B e do segmento C, e aí a gente tem um desafio muito grande de entregar o produto certo, com a mensagem certa, para o usuário certo. Então, assim, é como se você tivesse conquistado os dados daquele consumidor e agora você precisa fazer estratégias mais eficientes e direcionadas para cada um deles. É quase que dá pra gente dizer que é uma primeira etapa do processo, né? Então, à medida em que essa base foi estabelecida, né, o PicPay fez isso muito bem, construiu uma base gigantesca de clientes, de usuários, como a gente quiser chamar. Mas agora tem o segundo momento dessa história, né? E que é algo que a gente vê acontecendo na indústria como um todo, que é, beleza, a gente tem uma base instalada muito grande, de certa forma isso está presente em outros players da indústria, como você bem citou também, né? E agora o desafio é trazer o cliente para dentro da plataforma, fazer ele engajar, ele contratar os produtos que você tem lá dentro, né? Construir ali uma relação mais rotineira, uma relação mais frequente com esse cliente, talvez seja o desafio pensando para frente, né? Aline, me ajuda no termo. A gente troca sobrevivência pelo quê? Ou mantém sobrevivência? Acho que no caso do PicPay, a gente está falando de rentabilização, né? Então, acho que não só da base, mas também dos produtos, né? Acho que a gente veio trabalhando com produtos, né, por muito tempo que traziam muito engajamento de usuário, trazendo muito usuário novo para experimentar, né, democratizando, vamos dizer, os serviços financeiros aí para todos os usuários do PicPay, mas a gente começa a ver produtos agora que geram mais rentabilidade, que trazem uma receita maior, né? Então a gente teve aí um crescimento de receita maior do que, percentualmente, maior do que em número de usuários no último ano. Então, a gente vê que todas as estratégias que a empresa está adotando, tanto do lado de produto quanto do lado de marketing, de growth, elas levam muito para o lado de rentabilização, né? Então, acho que rentabilização do produto, das bases, dos investimentos que a gente faz em marketing, né? A forma como a gente também investe, os canais que a gente escolhe para investir, né? Então, acho que é isso. E Aline, os números dessa indústria são gigantescos. Nos últimos 2 anos, 700 fintechs. Quando a gente fala do Nubank, mais de 50 milhões de usuários. E no caso de vocês, do PicPay, mais de 65 milhões de cadastrados. Me conta uma coisa, Pedro, como surgiu o PicPay e como foi essa mudança do exponencial para a parte de rentabilização? Bom, o PicPay ele nasceu tem mais ou menos 10 anos. Ele nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e esse crescimento exponencial ele aconteceu mais ou menos nos últimos 2 anos. É muito importante a gente pensar que crescer exponencialmente fez parte da estratégia.
Então a gente se valeu de uma série de recursos para que isso pudesse acontecer da forma mais acelerada possível. Desde campanhas muito agressivas e com um alcance exponencial para atingir o maior número de brasileiros e conseguir crescer o awareness da marca, até estratégias para atrair novos usuários para experimentarem o nosso app. A gente fez uma conhecida por Member Get Member, onde os usuários que já tinham experimentado os nossos serviços financeiros traziam novos usuários para conhecer e com isso ele ampliava o efeito de rede. Então, esse crescimento, sim, ele fez parte da estratégia, foi ele que nos fez chegar aos 65 milhões. Hoje, a gente pode dizer que o nosso foco, como a Aline disse, é outro. A gente tem uma base muito grande de clientes, a gente entendeu melhor o que esses clientes fazem no nosso aplicativo, os produtos que são mais estratégicos para cada um. E o nosso desafio hoje é entregar o produto certo, com a mensagem certa para o cliente certo. Acho que não é crescer só por crescer, mas crescer trazendo receita e, mais do que isso, crescer trabalhando de uma forma inteligente a base com que a gente conquistou. E como é isso de crescer? Eu fico imaginando vocês lá no PicPay. Você chega para trabalhar numa segunda-feira, tem 37 milhões. Aí chega na outra, 43. Como funciona isso? Sim, era essa doideira mesmo, de uma hora para outra? Muda a estratégia, segue e bota essa ação no ar? Como que era? Não muda a estratégia o tempo inteiro, né? A nossa estratégia, por um bom tempo, foi crescer, tentando, né, trazer ao máximo novos usuários para a plataforma. A gente fez uma série de patrocínios, uma série de lives, estratégias de incentivação também para trazer esses novos usuários para a plataforma. E à medida que essas estratégias iam acontecendo, a gente ia aprendendo e refinando as estratégias, mas não mudando a estratégia o tempo inteiro, porque acho que se você fica mudando, você não consegue nem implementar as estratégias de uma forma correta. É ter controle e acompanhar passo a passo, né? Exatamente. E nesse acompanhamento, que horas que vocês caiu ali a bomba, sei lá se o termo é esse, de falar, mudou, peraí, agora não é mais o exponencial, vamos para a rentabilização. Como foi isso? Era esperado ou foi de uma hora para outra? Você chegou lá numa terça-feira e falou, caramba, mudou. Não foi bem assim, né? Eu acho que foi ao longo de alguns meses, a gente foi observando, obviamente, o mercado, o que acontecia com o mercado, né? Taxa de juros lá em cima, crédito já bem escasso, né? Taxa de inadimplência crescendo. Então, eu acho que os mercados, as empresas tiveram que se adaptar ao mercado, né? Então, acho que a gente foi se preparando, né? E fazendo, acho que a gente trabalha muito num esquema de test and learn, né? Testa, levanta uma hipótese, testa, valida, implementa, né? Então, não é uma coisa que a gente vai mudando o tempo inteiro, mas a gente vai testando várias hipóteses para a gente chegar na melhor e implementar. E acho que começou a ficar muito caro também trazer novos usuários de fora, sendo que a gente tinha uma base muito grande. Então, eu acho que foi um comum acordo, né, da empresa inteira, de diversas áreas, de que a gente deveria fazer esse shift e trabalhar a rentabilização dentro de casa da nossa própria base. Então, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, assim. Acho que não é um modelo que se transforma do dia para a noite, né? Acho que o mercado ele vai impondo suas questões também, né? Como a Aline colocou, né? As questões econômicas que foram influenciando o negócio. E a gente meio que tem que trocar o pneu com o carro andando, né? Então, se o objetivo de negócio ele vai migrando para essa ponta, a gente também vai pensando em estratégias diferentes para responder a essas transformações, né? Não é um liga e desliga que acontece de uma hora para outra, né? Eu acho importante a gente também dizer que o próprio mercado promove a mudança. Quando você fala de um número de 700 fintechs criadas nos últimos 2 anos, isso muda completamente a lógica do mercado e até a natureza dos negócios dessas empresas. Porque dentro dessas fintechs, você tem fintechs que são mais bancos digitais, outras que são mais especializadas em meios de pagamento, outras em criptomoedas. Então, foi uma dinâmica que mudou muito a dinâmica do próprio mercado. E aí você vai aprendendo, você vai entendendo o que funciona melhor, o que funciona pior, qual é um cliente que é mais rentável para você, quem você tem que buscar
quem você não quer trazer mais. Então, são várias lógicas e vários aprendizados que você vai tendo ao longo desse tempo que faz com que você vá evoluindo a estratégia do negócio. Eu não acho que é uma mudança, e sim é uma evolução. E, consequentemente, isso impacta as estratégias da marca e de marketing também. No caso do PicPay, o PicPay é um gigante, né? E vocês têm vários perfis de clientes ali dentro. Tem algum perfil de cliente que ainda está na fase do crescimento exponencial? Ou talvez todos já mudaram para o momento da rentabilização? Eu acho que não dá para a gente generalizar em um ou dois perfis específicos. Eu acho que quando a gente fala do mercado brasileiro, a gente precisa entender que a gente está falando de um país que tem um índice relativamente alto de desbancarizados. Aproximadamente 10% da população brasileira é desbancarizada. E se você faz um recorte para subbancarizados, esse número se torna ainda maior. O que é um subbancarizado? Um subbancarizado é uma pessoa que utiliza pouco produto financeiro. Produtos básicos, exatamente. Né, de entrada. Ela tem uma usabilidade relativamente pouco frequente em relação a serviços bancários. Ela ainda transaciona mais no dinheiro de papel, vai em agências, casas lotéricas. Então, ela tem pouca profundidade em relação a produtos financeiros, e quando a gente faz um recorte para o digital, ela ainda é mais distante. Esse público, se a gente for fazer um recorte, ele é um público que ainda a gente tem muita oportunidade para penetrar. Mas é um público que tem um menor letramento financeiro, um menor letramento digital, e na velocidade das coisas não é um público que você ganha de forma muito rápida. Então você precisa ir trabalhando ele ao longo do tempo, no médio prazo, para que você vá eliminando as barreiras em relação à rotina, em relação à segurança, em relação a hábitos mesmo, para que ele vá vindo aos pouquinhos. Eu acho que esse é um público que hoje, no médio prazo, é um público muito estratégico para nós. Esse momento, pessoal, ele é passageiro ou ele veio para ficar? A gente está falando dessa mudança de mercado mais focado em rentabilizar do que atrair novos clientes. E aí, Lucas, isso veio para ficar, você acha? Ou é uma fase passageira, daqui a pouco a gente está no exponencial de novo? Assim, João, eu adoraria ter a resposta pensando no contexto econômico, né? A gente não sabe muito bem como as coisas vão estar daqui a alguns meses, quiçá daqui 1, 2 anos, né? E acho que isso está muito conectado com para onde o mercado vai. Eu acho que tem um ponto, assim, que, na verdade, essas necessidades, se eu estou num momento necessariamente de aquisição de clientes, de crescimento de bases, ou se eu estou num momento de rentabilização, está muito conectado com a vida desta empresa, né? De cada uma das empresas, né? Então, aqui a gente está discutindo muito esses players mais maduros, vamos dizer assim, né? Dessas 700 fintechs, quantas delas já estão nessa etapa de talvez ter estabelecido uma base grande já de clientes e agora ter que olhar para rentabilização. Então, acho que essa discussão ela vai estar presente em todas as empresas, depende muito do momento da própria empresa, para ela entender qual é o objetivo de negócio, o que ela vai buscar no próximo ano, nos próximos 2 anos, né? Acho que o Pedro colocou é super relevante, assim, né? Então, a gente tem um ecossistema muito aquecido, né, de fintechs, de players que tocam algum produto financeiro de alguma maneira. E essas grandes bases que foram construídas por PicPay, por exemplo, elas são compartilhadas com outros players, né? Então, no meu celular, eu tenho uma série de aplicativos aqui, eu tenho relacionamentos ativos com bancos diferentes, com corretoras, com vários produtos financeiros, né? Então, aí se faz a necessidade de promover engajamento, né, de trazer o consumidor para dentro, de entender o que ele precisa, fazer as ofertas corretas, né, que é um pouco o que o Pedro colocou. Mas, de novo, assim, recapitulando, acho que depende muito do momento da própria empresa, mais do que do contexto e do cenário econômico também. Ou seja, quando a gente fala da rentabilização, que pode ser o momento do PicPay, não necessariamente é o momento das outras 700 fintechs. Eu acredito que historicamente o mercado ele é cíclico, né? Então, eu acho que o momento que a gente está passando é um momento de recessão. Sim. Mas, historicamente, a recessão ela tem um começo, meio e fim. E aí abre-se outras oportunidades para startups e de outros modelos e que queiram se estabelecer ou que queiram voltar a crescer. Eu vejo que para o PicPay
também, apesar de estar no momento mais de maturidade ali de rentabilização, eu vejo que depois que a gente conseguir alcançar isso e o mercado reagir também, não tem por que a gente também não voltar a ter outros objetivos aí de crescimentos mais agressivos. Então, eu acredito que seja cíclico, sabe, o momento também para o PicPay. Mesmo a gente estando nesse patamar aí já de base gigante de usuários dentro da plataforma. Então, Pedro, você vê assim também? Eu vejo e eu acredito que a gente tem falado muito sobre rentabilização, mas não dá para a gente focar unicamente só nisso. Por quê? Porque à medida que o mercado mudou, a gente viu também o posicionamento das empresas mudando. O próprio PicPay, ele nasceu como uma carteira digital lá no Espírito Santo. Ele facilitava transferências como Pix, antes mesmo do Pix, e ele democratizou os pagamentos via QR Code. E essas ferramentas, né, com a pandemia, com os bancos digitais, com outros players, e o próprio Pix, elas foram massivamente democratizadas. Então, todo o desafio de posicionamento e diferenciação, quando a gente olha hoje para o mercado financeiro, ele ficou mais complexo, né? Então, quando a gente olha para o PicPay hoje, eu não diria que o PicPay continua sendo um super app de pagamentos. A gente está exatamente tendo essa questão agora, de entender o que o PicPay é a partir dos novos serviços que ele passou a incorporar. E esses serviços, claro, eles também endereçam um desafio de rentabilização. Então, na hora que você passa a oferecer portabilidade de salário, compra de câmbio, venda de cripto, isso torna o ecossistema que o PicPay está inserido um ecossistema bem mais complexo. E eu acredito que hoje, além do desafio de rentabilização, eu também colocaria uma pimenta aí nessa sopa de um desafio de diferenciação e de posicionamento dos players, porque as vantagens competitivas de se tornaram commodities de uma forma muito aceleradas pelo advento da tecnologia, e que bom, né? Eu acho que isso também cria, para todos nós que trabalhamos na indústria, um exercício contínuo de buscar entregar o melhor, de ouvir o consumidor, de tentar se reinventar. Então, essa provocação que o mercado nos tem feito, ela é muito boa para a gente amadurecer enquanto negócio. Ou seja, atender os anseios do mercado e a democratização que a tecnologia trouxe, no teu ponto de vista, fez o consumidor entender essas 700 fintechs, ou algumas delas, como mais ou menos iguais? Você acha que agora o desafio é essa diferenciação? O que eu sou que o outro não é? Acho que também. Hoje, quando a gente olha para o consumidor e para a quantidade de empresas e de serviços que estão disponíveis para ele, você pode ter relacionamentos financeiros com diversas marcas. Às vezes, mais de uma ao mesmo tempo. Exato. Você tem as marcas que são mais completas, as que são mais especialistas, as que são mais nichadas, né? Então, quantos aplicativos você tem baixado no seu celular? E ficou muito fácil você fazer isso. Então, isso, ao mesmo tempo que aumenta a possibilidade de você experimentar, também aumenta o risco de você poder trocar. Porque talvez a marca A, que era a sua principal, hoje ela já não é mais. Então a gente tem falado muito sobre um desafio de principalidade do dinheiro, né? Onde você movimenta mais o dinheiro? E o que faz você movimentar esse dinheiro preferencialmente em um aplicativo ou em uma instituição financeira? Uma disponibilidade de produtos, ela, sem sombra de dúvida, é algo super relevante, mas a força da marca, os diferenciais dessa marca também se tornam. Então não é só um desafio também de rentabilização, mas de diferenciação e de principalidade. Então as preocupações mudaram, pessoal? O que o time de growth agora ele se apega? Se antes era crescer rápido, eu não sei se o termo é a qualquer custo. Agora, quais são as principais funções deles, Aline? Hoje a gente está olhando muito para o LTV do usuário, né? E o ROI do que a gente investe. Então, é rentabilizar cada real aí investido e aumentar o LTV do usuário, né? Então, fazer ele gastar... O que é o LTV? O LTV é o Lifetime Value, né? É o quanto ele
é a vida útil dele dentro do app, né? Dentro da plataforma. E o quanto que ele traz de receita nesse tempo que ele fica vivo dentro da nossa plataforma. Então. Aliás, muito importante isso, porque o episódio já está no ar aqui do nosso podcast Videocast, é sobre o LTV. A gente conversou aqui alguns dias atrás, já acessa aí na tua plataforma de áudio, de vídeo, para ficar por dentro desse assunto. Mas continua, como é trabalhado o LTV dentro do PicPay, Aline? Então, exatamente identificar em que momento da vida do usuário ele está, né? Em que fase que ele está. Então, se ele é um usuário novo, né? Só experimentou um produto, ou ele é um usuário que está ali há 2 anos e está parando de usar, ou não, ele está ali no auge dele e conseguir entender qual que é a melhor oferta de produto para ele naquele momento. Oferta de um incentivo, ou personalizar uma taxa especial para ele, porque ele é um usuário super valioso. Então, eu acho que é conseguir fazer essa gestão da vida útil do usuário dentro da plataforma, né, maximizando ao máximo os investimentos que você faz para mantê-lo ali saudável, e para que ele não dê churn realmente e escolha ficar com você, né? Então, eu acho que é tanto um trabalho não só de growth, né, de incentivo, benefício, diferenciação, mas também um trabalho de produto, né? Tem sempre o melhor produto, lançar novos produtos. Então, a gente saiu hoje, né, na mídia com o nosso lançamento de cripto, na nossa stablecoin, que o PicPay está lançando também. Então, você vai poder comprar cripto dentro da plataforma, né? Uma forma de democratizar também o acesso e pagar no futuro com cripto. Então, você vai poder fazer um Pix com cripto, pagar um estabelecimento com cripto. Então, isso é muito legal, assim, um diferencial gigantesco que vai democratizar o acesso também aos brasileiros que tiverem o app do PicPay. Ou seja, agora a fase é da rentabilização, mas tem um termo que a gente usa muito aqui no dia a dia, que é a aquisição qualificada de clientes. Esse é o momento que vocês já passaram, mas imagino que vocês vivem no dia a dia. Lucas, que raios é isso? O que é uma aquisição qualificada de clientes e quantas empresas estão nesse momento? Acho que as duas discussões elas acontecem juntas, dá para dizer, né? Então, não é que a operação de um player como o PicPay vá interromper totalmente a aquisição de clientes novos e focar basicamente em rentabilizar aqueles clientes que já estão dentro da base. Mas, dado esse contexto econômico, que a gente já discutiu bastante aqui, mais complexo, você pode continuar operando uma rotina de aquisição agressiva, mas olhando também para fatores que qualifiquem essas pessoas que estão entrando para a sua base, né? Então, dando um exemplo prático, né? Se antes a gente talvez tinha uma operação de growth, de performance, voltada à aquisição puramente, né? E aí a gente está falando a qualquer custo, mas na realidade a gente tenta entregar o menor custo de aquisição possível, né? O famoso CAC que aparece aí nos relatórios das fintechs e tal. O pensamento ele muda um pouco, né? Então a aquisição ela vem associada a algum argumento de fato qualificador desse usuário, né? Desse consumidor. Pode ser, por exemplo, um modelo preditivo que me diga mais ou menos qual o valor no tempo, quanta receita esse usuário vai gerar para a organização. Pode ser uma aquisição orientada pela contratação direta de um produto, né? Não necessariamente eu trago o usuário só para que ele crie um cadastro, mas eu tento orientar a minha operação de performance para já gerar uma contratação de um produto, ou seja, eu qualifiquei essa aquisição, né? Vem junto desse pacote de operação de performance. E estão muito associados, na verdade, né? No final você está tentando ali buscar um usuário para dentro da base que já vai resolver esse segundo problema de rentabilização, de engajamento, né? As coisas estão muito conectadas. E, pessoal, pergunta o que não falta aqui, tá? Como fazer para esse cliente se manter na base? Como fazer para ele não escolher outro aplicativo, como diz o Pedro? Como fazer para que ele seja mais rentável? Tem muita coisa para falar aqui. E esse episódio, só para relembrar, a gente está nos desafios das fintechs para uma nova realidade econômica. Está aqui com a gente a Aline Velha, Head de Mídia e Performance do PicPay, Pedro Sampaio, Head de Marketing do PicPay, e do Google, o Lucas Alvim, executivo de negócios para a indústria. E eu começo da onde eu parei ali. Como fazer, Pedro, para que o usuário, eu vou chamar de usuário ou de cliente, não mude de aplicativo?
É usuário ou é cliente? Consumidor. Consumidor? Tanto faz. Você pode... Poxa, eu chutei 2 errados. Você pode chamar de usuário, não tem nenhum problema. Essa é a pergunta de milhões, mas eu gostaria até de responder ela tentando de uma forma bem simples. Assim. O desafio da fidelização e da retenção, ele não acontece se você não tem as condições básicas para operar. Um produto bom, um atendimento que funcione, uma plataforma segura. Essas coisas, elas são premissas quando você lida com tecnologia e lida com dinheiro. Essa, para mim, é a base de todo o raciocínio. Só o produto também, num cenário onde os produtos são muito similares, muitas vezes ele não é suficiente para conseguir reter e engajar esse usuário sozinho. Então, você tem a importância de estratégias de fidelização, de premiar usuários que são mais valiosos para você, porque você reconhece eles e consegue desenhar modelos que entendam a jornada. Ou seja, Pedro, você quer dizer que não adianta só comunicação, não adianta só marketing, precisa ter uma estrutura, precisa ter toda uma estrutura, é a palavra certa, né? Para atender esse cliente e para transmitir essa credibilidade para ele. Com toda certeza. A marca, ela comunica o que o produto entrega. É claro que ela comunica coisas também mais intangíveis e emocionais, mas primariamente a experiência de produto, ela precisa acontecer e o produto precisa ser bom, ser confiável. Afinal de contas, a gente está lidando com dinheiro e com tecnologia. E num cenário onde você tem uma série de produtos disponíveis e produtos muito similares, se o seu gera uma experiência frustrada, o seu consumidor ele vai te trocar. Até porque você não está falando de um mercado extremamente exclusivo e com poucos produtos. Então, a gente precisa, sim, entregar um produto bom, com qualidade. A gente precisa, sim, oferecer um produto seguro, um atendimento de qualidade para que a pessoa consiga resolver tudo ali. E, claro, a marca também contribuindo para gerar diferenciação e essa fidelização. Dessa conversa toda aqui que você está participando, o que você acredita ou tira como mais importante? A compreensão sobre o momento do negócio e sobre a definição dos objetivos de negócio e como a gente transporta isso para as nossas rotinas de dia a dia, de execução, de operação de performance, enfim. Então é o que a Aline e Pedro colocaram muito bem, né? A empresa ela tinha um objetivo de crescimento agressivo e aí, claro, esse objetivo bem definido, a gente traz toda essa realidade para a nossa operação, a gente constrói todos os nossos testes e ferramentas em cima dessa necessidade da companhia, mas essa clareza sobre qual o objetivo de negócio atual e como a gente transporta isso para uma linguagem de crescimento, de marketing, né, eu acho que é super relevante. E muitas vezes isso não está necessariamente alinhado, né? Então, o board ou a liderança tem uma perspectiva sobre o negócio que muitas vezes não está muito conectado com a operação. Então, acho que esse link é muito importante, né? Tem um outro ponto que eu acho que o Pedro comentou também, sobre construir para o cliente, né? E essa acho que é uma fortaleza também de plataformas digitais, né? Uma potência de plataformas digitais, né? Então, essa permissão que essas ferramentas dão para que a gente ofereça as mensagens corretas, né? Ofereça os produtos corretos, compreenda o consumidor, né? A gente pode, essa personalização em escala que o digital permite, eu acho que é muito importante para essa discussão de principalidade, de trazer o usuário para o aplicativo, né? Pode ser diferente para cada um, né? Tem um leque de ofertas de produtos ali dentro, que no final respondem problemas diferentes e trazem mensagens diferentes para cada consumidor, né? Pessoal, a gente está chegando nos finalmente do bate-papo, mas vocês não vão me fazer sair daqui sem uma pergunta do Google pro PicPay e sem uma pergunta do PicPay pro Google, né? Tá. Eu já pensei. Já pensou em uma? Já pensei. Vocês ainda têm um tempo para pensar enquanto ele manda. Manda a tua. Já pensei em uma. Vocês falaram sobre o lançamento recente de cripto, né? E também de uma stablecoin que vai estar dentro do aplicativo. E assim, esse assunto ele é ao mesmo tempo muito embrionário, mas muito quente, assim, né? E, essa discussão de Web 3.0, essas coisas.
Como que vocês entendem PicPay nesse cenário, pensando em oportunidades para o futuro? Qual que é o papel de uma empresa como o PicPay numa discussão que passa muito por descentralização, usuário no comando, né? Como que essa relação vai acontecer, na opinião de vocês? Isso é muito sobre o PicPay. O PicPay ele nasceu para facilitar a vida das pessoas, democratizando produtos financeiros e chegando aí a mais de 60 milhões de usuários. No PicPay você pode ter o cartão que você quiser, você quem manda. Né? Você pode ter, com o advento do Open Banking, várias contas conectadas ao PicPay, e acho que isso está muito relacionado à forma como a gente foi criado. Né? Uma carteira digital, ela não necessariamente está presa a uma coisa ou a outra, ela é extremamente descentralizada. São vários serviços num produto só. O nosso posicionamento em relação a cripto, principalmente nesse momento, quando a gente está gravando aqui hoje, é de democratizar o acesso a esse tipo de investimento, né? Permitir com que as pessoas comecem a entrar no mundo do cripto, entendam como ele funciona, levar informação para esse usuário, ou seja, ser o primeiro tipo de cripto que ele poderia utilizar por meio do PicPay. É essa a nossa abordagem nesse momento. Vocês, como pessoa física, já têm cripto? Eu não. Nossa, eu já tenho, me sinto tão moderno. Você tem, Aline? Tenho. Eu tive a primeira vez em 2015, lá atrás. Nossa, ela é mais velha que eu em cripto. Eu acho mal moderno quando eu falo que eu tenho. É bem pouquinho, mas é moderno. Você Não, tem, mas Lucas? o importante é ali, longo prazo, e comprando de pouquinho. Eu tenho, mas estou sofrendo aí nos últimos meses Ah, com essa descida aí das cotações. Mas tem um pouquinho também. Eu sou entusiasta do tema também. Eu também. Tudo que é moderno eu já faço. Conta uma coisa. E você, Pedro, Aline, vocês têm uma pergunta pro Lucas? Sim, eu tenho. Lucas, assim, até como Google, né? Eu queria ouvir do lado de vocês, porque obviamente, essa parceria, né, entre clientes, né, e o Google, ela é muito valiosa para nós, assim, traz muitos insights positivos e ajuda a gente no nosso planejamento e obviamente, a atingir nossos objetivos de business aí. Mas com esse mercado desacelerado, né, muitas empresas estão tirando o pé, né, dos investimentos, enfim. E acho que eu queria entender do lado de vocês, assim, como que vocês enxergam isso e como a gente manter essa parceria ativa, né, mesmo nesse momento de um pouco menos de investimento pelo lado dos anunciantes, mas pensando, obviamente, num retorno aí futuro, né? E se você me permite complementar, o Google sempre se posicionou como um parceiro de negócios. E que bom, né, que a gente pode contar com vocês nesse sentido. A gente falou muito sobre rentabilização, sobre curto prazo, mas a gente também falou sobre o desafio de posicionamento e diferenciação que se constrói no médio e no longo prazo. Então, branding versus performance, investimentos de curto e de longo prazo, medo de investir no hoje. Como que vocês estão enxergando essas águas tão turbulentas que a gente está enfrentando hoje? As minhas perguntas são mais fáceis, não são? Mas eu acho que eu consigo responder. Manda bala. Quando a gente fala do nosso relacionamento com a indústria e com os negócios, assim, acho que a gente opera numa dinâmica que é orientada pelo objetivo de negócio de vocês, do cliente, né? Então, basicamente, se a gente tem uma transformação de mercado que demanda que vocês construam soluções diferentes e que vocês alterem rota, né, a gente tem que caminhar junto com vocês. E claro, se o sucesso do cliente acontece, naturalmente o sucesso do relacionamento ele vai acontecer também, né? A gente não precisa especular muito para entender que isso vai acontecer. Então, na nossa perspectiva, nesse momento, pensando em curto prazo, né, quando a gente tem esses grandes momentos de crise, acho que muito do nosso papel é, primeiro, escutar, entender para onde o negócio de vocês está caminhando, quais são as necessidades, o que está pegando, né, o que preocupa vocês. A gente tem algumas rotas, né, uma pensando na prática mais conectada com o nosso dia a dia, né, de operações de mídia, né, e operações de growth, de performance, que, claro, a gente passa a mirar para os objetivos diferentes, então a gente precisa apertar, a gente precisa trazer um consumidor novo, mais valioso, que gere receita, enfim, todo esse aparato técnico a gente vai se mover para
para redesenhar com vocês, né? E por outro lado, pensando numa agenda talvez mais de médio e longo prazo, tem as questões que estão além da operação, né, que dizem respeito à inteligência de mercado, né, a insights, a entender para onde esse negócio está indo, compreender o que o consumidor está demandando, né? Então, toda essa agenda de inteligência, de insights, eu acho que é muito relevante para a gente colocar com mais intensidade ainda, né? Ela já acontece de uma forma recorrente, mas da gente explorar isso de forma ainda mais presente, para ajudar vocês a pensar, né, para onde eu estou indo, o que eu vou fazer. Pensando nessas discussões que o Pedro também trouxe, né, tipo, a gente tem um viés muito orientado para performance, mas a gente também tem iniciativas ali que tocam mais temas relacionados à marca e tal. Acho que é o mesmo racional, né? Então, se a gente tem um problema de posicionamento de marca, por exemplo, a gente vai tentar ajudar vocês tanto no entendimento desse problema, compreender como a gente pode falar com o consumidor, entender o que a gente pode fazer nesse sentido, como também na ativação, no desenvolvimento daquilo que a gente vai colocar na rua. Acho que não tem... essas fronteiras estão muito pouco visíveis hoje em dia, né? Sobre o que é uma operação de performance, o que é um posicionamento de marca, o que é uma campanha de brand. Acho que as coisas meio que caminham juntos, não dá para a gente separar isso no nosso dia a dia, na construção do nosso relacionamento. Até porque as ações de performance também constroem marca e as ações de construção de marca acabam entrando também nas metas. E as ações de marca têm que gerar negócio, né? Então não tem esse muro separando as duas coisas. Então, Lucas, não tem jeito, né? Performance, construção de marca, branding, vai ter que caminhar junto, né? Você tem que vender a curto, médio, longo prazo, mas a gente tem que vender. Pessoal, aprendi muito nesse bate-papo. Gostei demais, espero que vocês tenham curtido muito também. Comigo, Aline Velho, do PicPay, Pedro Sampaio, também do PicPay, e o Lucas Alvim, do Google. Pessoal, espero muito que vocês voltem para falar sobre os próximos capítulos do Exponencial Rentabilidade. Valeu, João. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Obrigado demais. E o que será que vem depois da rentabilização? Cenas dos próximos capítulos. Commerce Connections On Air.